Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratmiti Murtibeda Vibhagane Vyomavda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharan Tamagocharan Govindam Paramananda Satguru Pranatosh Maha Om Shanti Shanti Shanti. Bem-vindos a mais um encontro do livro Experiência e Conhecimento. Nós estamos na página 26, no tópico Samadhi. Anteriormente, a gente encerrou aqui com um parágrafo muito interessante do James. Veja, ele diz o seguinte, ele diz: o conhecimento transcende a experiência. O que ele está querendo dizer? Que o conhecimento, uma vez firmado, qualquer um que seja, não está restrito à experiência. E ele adjetiva. Ele diz: ele é sempre bom, ou seja, você sempre pode se fiar nele, independentemente do que estiver sendo experienciado no momento. Então, o conhecimento, ele te bota além do universo perceptível, né? Ele transcende esse paradigma da percepção, que é um paradigma que escraviza os seres humanos, a ponto de você ter pessoas materialistas. O que é uma pessoa materialista? Uma pessoa materialista é que leva o paradigma da experiência, né, da sensorialidade ao máximo, né? Para essa pessoa, muito embora a própria ciência diga que não tem como ser assim, só existe o mundo que ela percebe, né? Esse é o máximo do materialismo, né? E o conhecimento, mesmo o conhecimento formal, ele mostra que isso não é verdade, porque é possível você, através de experimentos bem conduzidos, encontrar, por exemplo, faixas de frequência que são invisíveis para os seres humanos e inaudíveis também. E outros animais percebem isso, né? Abelhas, cães, aves de rapina, percebem outras bandas de frequência. E nesse caso da gente aqui, a coisa é mais extremada ainda, né? É um conhecimento que ele ultrapassa completamente a experiência. Ele ultrapassa completamente o paradigma da sensorialidade e ele situa a nossa capacidade de identificação em algo que a gente chamaria além. O que é o tal do algo além? O tal do algo além é o além do universo perceptível, o universo sujeito às nossas captações, os nossos inputs sensoriais. É sobre isso que se trata o que a gente chama de uma busca de uma vida espiritual, né? Então, vamos aqui para o Samadhi, né? Vocês se lembram que o James falou como é que mesmo na parte física, como é que é importante o conhecimento, né? Que você consegue colocar um satélite em órbita apontando ele para locais que, pela experiência, seriam absurdos, né? Você praticamente desloca aquilo ali e antecede a trajetória pelo quê? Pelo puro conhecimento. E é por isso que a ciência chegou ao que ela é hoje em dia, né? Tudo isso é um modo de você tratar essa percepção sensorial mais próxima de uma outra forma. E no caso do Vedanta, isso é um pulo mais radical ainda, né? A experiência sensorial ocorre no que sou, no que eu sou a consciência. A experiência sensorial é mais uma experiência. Logo, o mundo perceptível sensorialmente é mais uma experiência também que acontece em mim, consciência. Então, vamos ver aqui como é esse tópico que o James está tratando aqui, Samadhi. Vamos ver o que ele diz do Samadhi, né? Essa palavra que parece mágica, não é mágica, tá? É comum em todas as culturas, em todas as épocas. Seres humanos experimentam um sem número de samadhizinhos ao longo da vida, durante toda a vida, muitas vezes diariamente. Só que o que acontece? Como a gente vive num paradigma experiencial muito forte, né, é pouco mostrado o que é isso, o que são esses samadhizinhos.
As sociedades, em geral, elas não têm muito interesse nisso, especialmente essa nossa, né, que está aí, né, maturando há uns 250, 300 anos, ela é muito cientificista. Né? Então, ela não se interessa muito por isso. Mas olha que coisa interessante. Samadhi. Para compreender o que significa samadhi, vamos na etimologia da palavra. É preciso saber o significado das palavras sama e di. Sama, né, em sânscrito, quer dizer igual, e di quer dizer intelecto ou buddhi. Né? Buddhi é o corpo das decisões, é a função do discernimento que está no corpo sutil. É um samadhi o que acontece no intelecto, que é uma das funções do corpo sutil. Portanto, o samadhi ocorre no corpo sutil. Né? Ou seja, o samadhi, quando ocorre, ele é relativo àquela pessoa que está tendo samadhi. Tá? Então, o samadhi ele ocorre na mente, se a gente tratar a mente como uma categoria mais ampla, que inclui essa função, né, de discernimento, buddhi, né, a função de tomada de decisões, de compreensão, sim, ocorre sim. Né? Se a gente definir mente desse jeito, sim. O Vedanta faz uma divisão um pouquinho diferente, porque ele é bastante minucioso nessas funções, né, desse veículo de experimento que a gente tem. Em geral, as pessoas chamam de mente, e o Vedanta vai chamar de corpo sutil, para ele poder delinear aquelas funções todas. Então, o que é igual a quê nesse estado? O que é igual a quê? Está dizendo, né? O intelecto ele está uniforme em relação a tudo. Né? O que é igual a quê? Todos os objetos percebidos têm o mesmo valor para aquele que os percebe. Ele não identifica nesses objetos nada de especial interesse para ele. Nada específico é de especial interesse. Abre aspas. Um yogi em samadhi não vê qualquer diferença entre um punhado de ouro e os excrementos de um corvo. Claro, você sabe que no mundo um é valioso e o outro não. Né? Mas você vê que, essencialmente, eles são a mesma coisa. Ou seja, são apenas consciência em duas formas aparentemente diferentes. São objetos. Né? O Vedanta ele nivela tudo como objeto para que a gente consiga fazer a desconfusão, que é se confundir com objetos, se confundir com essa parte, né, da existência, que é uma parte que não tem ciência. Então, essencialmente, são objetos. Essencialmente, e em última instância, são consciência. Quando a compreensão final vê, né, os objetos se reduzem à consciência e ambos são consciência. Então, para todos os efeitos, do ponto de vista do ser, a coisa mais grandiosa ela é simplesmente consciência. E a coisa mais ínfima, pequena, diminuta e muitas vezes desprezível também. Então, nesse ponto, você tem uma equanimidade perfeita. É a equanimidade perfeita, é o ponto de vista do ser. Essa equanimidade, ela tenta, muitas vezes, ser ensinada como uma prática. Né? E quando tenta se ensinar ela como uma prática, o que o professor está tentando fazer é mostrar para o intelecto da pessoa a aprender a ver as coisas, em geral, sem uma especial inclinação por nada. Né? Isso ajuda o indivíduo a soltar esse intelecto de preferências, né? De modo que ele fique mais fácil, ele fique mais dócil a uma revelação de que tudo se trata consciência. Né? Então, para vocês verem que muitas vezes as práticas que são preconizadas em escrituras, elas são o ponto de vista do ser usado como prática para facilitar, para ser conducivo à revelação do ser. É essa inversão que às vezes confunde as pessoas. Então, elas tentam levar essas práticas à perfeição. Tudo bem, isso pode ser tentado, mas no caso da gente aqui, isso não é de relevância fundamental. De relevância fundamental é o desejo ardente pela iluminação, pelo reconhecimento de si mesmo como a única consciência. Esse desejo ardente, esse desejo
praticamente feroz, inquebrantável, né? Esse desejo imparável, ele é o desejo que, se o estudante não estiver devidamente qualificado em outros quesitos, esse desejo bem aplicado com o tempo basta para você ir conseguindo se qualificar nos outros também. Portanto, é o mais importante. Então, todas as práticas, elas vêm disso, né? Elas vêm do ponto de vista do ser, só que aí trabalhado de um modo a facilitar o seu próprio reconhecimento do ser. O ser é nirvikalpa, né? Ou seja, livre de pensamentos. E como ser, você não tem que manter uma experiência em particular para ser nirvikalpa, livre de pensamentos. Vocês já pararam para ver que todas as nossas experiências, elas estão simbolizadas ou são mediadas por pensamentos? Né? Se a experiência se resume ao ser, se é resolvida no ser, então o ser ele é livre de pensamentos. Né? Muito embora os pensamentos, como qualquer objeto, sejam validados, sejam iluminados pelo ser. Então, se você realiza o ser através da investigação, o que deve ser orientado pelas escrituras, já que elas fornecem um quadro mais amplo, que, por sua vez, permite a você negar o samadhi como a identidade última sua, então você chega a nirvikalpa, sem ter que obtê-lo ou mantê-lo como um estado especial de consciência. Aplicando reiteradamente o conhecimento, firmando-se no ser que você é, na compreensão que chegou a você diretamente ou está chegando indiretamente, você vai ficando nirvikalpa. Ah, mas isso quer dizer que eu não vou ver mais pensamento nenhum na minha tela? Não, não. A sua mente é um radar. Nesse radar vai estar sempre aparecendo um monte de pontinhos, né, que vão estar ali mostrando os pensamentos, sempre. Às vezes, né, vezes por outras vezes, ou dependendo do karma, da composição de gunas de um determinado indivíduo, ele tem pouquíssimos pensamentos. Mas, na maior parte das vezes, a mente ela está sempre pensando pensamentos. O fato da mente pensar pensamentos, que é iluminá-los, né? A mente é a iluminadora dos pensamentos, indiretamente, porque ela precisa da luz da consciência, ela faz isso através do reflexo, né, da consciência no corpo sutil, na própria mente. A mente está sempre iluminando pensamentos. O que é importante aqui é o seguinte, é que a pessoa não agarre os pensamentos de um modo vinculativo, de um modo forte. Aquilo, não, eu tenho que pensar isso. Esse pensamento me agrada, esse pensamento não me agrada. Esse me apraz, esse não me apraz. Então, você pode ter uma tela mental onde você tem um tráfego de pensamentos. Não tem problema nenhum. O conhecimento simplesmente vai fazer com que a sua compreensão entenda esses pensamentos como não sendo uma identidade para você. Um outro modo da gente lidar com isso é você deixar correr um pouco as identidades e ver como é que tudo isso é bem fake. Sabe por quê? Porque cada pensamento que aparece é uma identidadezinha. É aquela legião de que Jesus falava, né? Vocês são uma legião, tem um monte de gente aí. O que é isso? É um monte de associações, é um monte de identificações. Então, muitas vezes, quando a pessoa ela deixa essa experiência ocorrer e vai observando essas associações, ela consegue fazer isso com o tempo, com a prática. Ela vê que ela, na verdade, está elegendo um monte de atores. O que é o ator? O ator é uma identificação. Imagina uma peça com vários cenários, vários takes, né? Vários subdiretores lidando com cada tomada, com cada ponto daquele filme. Essa é a vida do ser humano, enquanto ele está viajando na mente dele, que isso é uma viagem mesmo. É como se fosse um filme. Ele vai se identificando, ele vai focando cada pensamento daquele. Quanto mais energia ele bota lá, mais identificado ele está. Aquilo é um personagem. Dali a pouco mudou. Dali a pouco você está pensando no seu emprego. Você está pensando que talvez o pagamento não saia como saía antes, ele vai sair um pouco depois. Aí, dali a pouco, você já vai estar no outro papel, o daquele cara que não recebeu o que queria e não vai ter como comprar o que queria. E depois você vai imaginar as reclamações da sua parceira ou do seu parceiro, que vão reclamar que aí, no papel deles, de personagem
eles estão agora bancando a coisa toda por si mesmo. É nesse hospício generalizado que a gente chama que é o correr da vida humana. Isso é meramente um hospício. Isso é uma sucessão de identificações. É tudo fake. Observa como vai pulando de um personagem para outro, às vezes numa sucessão muito rápida. São vários personagens por minuto. Vários. Né? Quando o indivíduo ele já está bem, pelo menos no conhecimento indireto, ele consegue ficar avaliando isso. Às vezes é interessante tomar nota. Escreve no papel. Eu vou te garantir uma coisa, às vezes é tanto personagem que não dá para você tomar nota. Você vai ter que ser um taquígrafo. Você vai ter que fazer um código de números, de símbolos, para saber qual é o personagem que está aparecendo. Agora, por que dá para fazer esse código de símbolo? Porque são as mesmas das porcarias dos personagens, são sempre os mesmos. São todos parecidos com algumas variações. Então, você pode botar o personagem A, eu estou zangado com tal. O personagem B é aquele que acorda contente. O personagem C é aquele que, depois de meia hora de acordar, já está se lembrando de um monte de obrigação. Você vai só botando A, B, C, B, C. Isso é uma dança completamente insana. Isso é que a gente chama de identidades. E por trás disso tem aquela identidade mais estável, né? Que é o nome que nos é dado, é a forma, né? É o corpo físico, são aqueles padrões mentais mais repetitivos. Mas é interessante dar uma olhada nesse monte de personagens flutuantes, porque eles vão te mostrar de um jeito mais fácil, dada a volatilidade deles, como é que isso é meramente um jogo de cena. Cada hora estimulado por algo que está ocorrendo ou por algo que você acha que vai ocorrer. Por quê? Porque já ocorreu antes. Por isso que o pessoal diz, né, em termos de Vedanta, isso onde o passado e o futuro não têm muita ingerência. Porque, em geral, o presente do ser humano ele é soterrado pelo passado e sequestrado pelas expectativas do futuro. Então, a pessoa diz assim, né, em meditações, tudo, fica no presente, né? Não soterre esse momento agora com esse monte de lembranças e esse futuro que ainda está por vir, como todo futuro, e que provavelmente não vai chegar do jeito que você pensa. Um outro modo de olhar isso é que tanto passado como o dito presente e como o dito futuro ocorrem em você o tempo todo. É esse você que é o tal do aqui e agora que aparece em muitos livros. Tá? Então é interessante olhar esse monte de personagens. Tá? Isso aí é que são os capetinhas desses pensamentos que a pessoa quer se livrar. Por quê? Porque eles envolvem, eles são envolventes. Um capetinha vai levando ao outro. É uma sequência de criaturinhas habituais e infernais. O melhor é não lutar com nenhum deles, compreendê-los, fazer um inventário deles. Ou, como diz alguns budistas, né, leve-os para tomar chá. Converse, entenda eles. Entender esse monte de associações de pensamento pode ser um bom mapa para você compreender quais são os seus vínculos e quais que têm que ser substituídos pelo conhecimento proposto pelo Vedanta, né? Por esse meio de anulação de ignorância, que ele dá um monte de pensamentos intermediários e investigações justamente com esse objetivo. Então, essa é a ideia dele, né? Se você realiza o ser através da investigação, você chega a esse livre de pensamentos que não está vinculado a esse monte de pensamentos que ficam passando, sem ter que ficar brigando pensamento a pensamento, né? E mantendo pensamento a pensamento, repelindo pensamento a pensamento, o que te daria um estado peculiar de consciência, um estado onde tem pouco pensamento. Mas é um estado que tem que ser mantido através de muita vigilância. É isso o que ele está querendo mostrar aqui. Tá? E um bom guia para isso é o próprio ensinamento preconizado pelo Vedanta, né? É você contemplar as escrituras devidamente esclarecidas por um professor qualificado. Né? A ideia, então, aqui, isso tudo que ele escreveu, é o seguinte, é negar o samadhi como a sua identidade última. É isso que ele está querendo dizer. Né? Você consegue negar qualquer experiência como sua identidade última. Como? Ora, através das escrituras e de uma boa orientação. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Não que ter samadhi seja ruim, não. Samadhi é ótimo.
E ter samadhi dentro desse tipo de compreensão das escrituras ou de textos que comentem com base nas escrituras, pode ser um grande adianto para o investigador. Tá? Só não dá para ficar identificado com aquilo ali. Ou se ficar identificado, que compreenda que é uma coisa provisória, não tem como ser uma identidade última, absolutamente imutável. Tá? A identidade última, ela não está sujeita a simbolização nenhuma. Ela não é mediada através de símbolo nenhum, nem de imagem nenhuma, nem de palavra nenhuma, e nem de uma combinação entre eles, e nem de sensação nenhuma que é trazido por eles. Ela é absolutamente estável, intocável. A melhor coisa do mundo não é uma coisa. Eu vi escrito numa camisa, aqui no bairro do Flamengo, aqui no Rio de Janeiro, até hoje eu me lembro. Até hoje me lembro a Rua Marquês do Paraná. Veio passando um cara com uma camisa preta e estava em letras garrafais brancas. A melhor coisa da vida não é uma coisa. Então, você não é uma coisa. E qualquer estado não é uma coisa. Quando a pessoa experimenta um estado que ele é um ótimo reflexo da consciência, um samadhi, uma epifania, o Vedanta ele chama isso de experiência do ser. E é uma experiência indireta. Tá? Por quê? Porque está sendo veiculado através de um estado, através de uma experiência, através de um objeto. Não interessa a magnitude, a beleza, se é uma experiência de pico. Né? As experiências de pico são essas que a gente chama, que refletem a consciência de um modo mais purinho, mais adequado. Né? Então, o Vedanta dá um nome técnico para isso. Isso é uma experiência do ser. É uma experiência, e como toda experiência, é indireto. Como é que ele chama isso? Conhecimento indireto do ser. Como é que é o conhecimento direto? É quando eu compreendo eu, o tempo todo, independentemente da minha experiência, como o próprio ser. Eu me entendo, me compreendo, me assumi. A minha identidade é o ser total, o tempo todo, independente da experiência. Seja ela uma experiência que tenha um bom reflexo ou uma experiência que esteja trazendo um reflexo ruim. Ou seja, uma experiência onde eu estou muito carregado de rajas, tamas, etc. Tá joia? Só para a gente ir definindo as palavras aqui, porque a definição de palavras facilita muito quando a gente começa a trocar informações entre nós. Essa é a base da construção de um naipe de palavras e significados em comum. É que nem uma linguagem. Uma linguagem é algo, é um sistema de código em comum entre as pessoas, para que elas possam se entender. No caso de várias formas de estudo, você tem que criar um naipe adicional de palavras e de significados para que as pessoas possam se entender de um modo mais apurado. Isso em qualquer ramo do conhecimento, e no autoconhecimento não é diferente. É por isso que o Vedanta ele trabalha tanto com as palavras. Então, eu vou continuar, tudo bem? Aí agora, olha como é que ele começa esse novo tópico exatamente no que está sendo falado. Veja o ser em toda experiência. É toda experiência, qualquer uma. Pode ser uma experiência que signifique para você inicialmente uma coisa muito boa, pode ser uma experiência que signifique uma coisa que não é boa, pode ser uma experiência que não lhe tenha, não te apetece muito, nem negativa, nem positivamente, não importa. Veja o ser em toda. Essa é a base da equanimidade. Se eu vejo o ser em toda experiência, eu estou vendo que tudo é o ser, não é? E quando isso é tratado de modo equânime, você está diante do quê? Você está diante de uma capacidade de entendimento que é muito bonita, que a gente chama de amor não dual. O que é o amor não dual? O amor não dual é aquele que não depende do objeto sobre o qual ele está se estendendo. Na verdade, ele colore o objeto com o amor dele. Então, abre aspas aqui. Agora vai vir uma pergunta aqui. Havia outra contradição em seus escritos. As aparentes contradições no ensino do Vedanta são muito comuns. Tá? As aparentes contradições, em geral, se resolvem em outras contradições mais sutis. Então, para uma mente formal, linear, é normal ela ir topando com as contradições. Se isso ocorrer,
tome o seu entendimento de contradição como que o ensino esteja dando certo, porque ele está confundindo os hábitos de raciocínio que você tem por hábito, que você tem de costume. Então, se você está lendo Vedanta e parece que tem uma contradição, está ótimo, né? Ele está pegando um condicionamento seu e ele está dando uma torcida nele, né? Ele está dificultando você se agarrar nele através dessa figura de contradição. Paradoxo, tem vários nomes. Havia outra contradição em seus escritos. Você escreveu um parágrafo inteiro sobre experiência. Em resumo, pelo que entendi, o pequeno ser, ele está se referindo aqui ao Jiva, né? Tem o seu corpinho sutil, é a entidade experienciadora, não o ser maior. Sei que eles são a mesma coisa, mas só para esclarecer melhor, estou colocando o ser pequeno. Apesar disso, você concordou que tudo é sempre experienciado. Entretanto, olha só como é que ele tá começando a usar um monte de palavra aqui. Apesar disso, entretanto, né, o sistema de referência dele já não está funcionando bem. Né? Tá bom, é isso mesmo. Entretanto, você estava tendo muita dificuldade em seus satsangs na Índia. Leia-se, esse que está lendo está tendo dificuldades em compreender isso. Né? Você estava tendo muita dificuldade em seus satsangs na Índia para apontar o fato de que não se pode experienciar o ser. É exatamente o que a gente estava falando um pouco antes. A pessoa conhece o ser como ela mesma, mas ele botou um ponto aqui. A pessoa conhece o ser. Será que ele está achando que o ser é um objeto? Né? Que ele vai ter o quê? Uma experiência, ele vai ter um conhecimento indireto do ser? Ou por uma experiência prática, ou por uma experiência de leitura, como o Vedanta faz no começo? Ou é o conhecimento que o revela, mais do que a experiência? E que o ser não é uma entidade experienciadora, ele apenas é. Agora você está dizendo que não há distinção? Ele está confuso, né? Ele não está compreendendo. Ele está tentando amarrar essas categorias aqui, mas elas são todas transitórias. Aí o Janis vai, são contradições aparentes. Primeiro, há um ser, e ele pensa que é limitado, pequeno. Por quê? Porque não conhece a sua natureza. Por que ele não conhece a sua natureza? Porque ele está confundido com os meios de experimentação. Ele está confundido com o corpo sutil e ele está se confundindo com o corpo físico. Então, ele não conhece a sua verdadeira natureza. A entidade experienciadora, isso sim, o corpo-mente, não pode experienciar a consciência, porque eles são instrumentos densos, eles são inertes, eles são insencientes. Eles só podem experienciar os objetos respectivos a eles, os objetos que estão no mesmo nível de densidade deles, no mesmo nível frequencial. O ponto-chave é que o conhecimento revela o ser, tá? O intelecto precisa desenvolver a discriminação para ver o ser em toda a experiência. Observa a palavra que ele está usando aqui, olha. Ele está dizendo que o ser é uma revelação. A pessoa saber que ela é o ser é uma revelação. Isso não vai ocorrer com ela, necessariamente, em decorrência de um raciocínio. A identidade dela não vai ficar situada definitivamente, de modo firme, em decorrência de um raciocínio. O raciocínio vai impedir que ela crie pontes irreais com ideias de que ela tem do que é o ser. Então, os raciocínios do Vedanta, eles anulam os raciocínios errôneos do Jiva. É isso que ele faz. E ele cria no Jiva um modo de raciocinar que é conducivo a essa revelação, que é quando o corpo sutil do Jiva, a parte lá do intelecto, recebe uma formatação, recebe uma oscilação de um vritti muito sutil, que traz a ele uma compreensão instantânea de que ele é o ser. É assim que ocorre, em termos técnicos. Tá? Isso está no Vedanta Sara. O Vedanta Sara é uma escritura que a gente não explorou aqui, é bem didático, ele mostra claramente, tecnicamente, como é que ocorre a iluminação. E não é só a iluminação, ele está mostrando tecnicamente como é que ocorre qualquer
inspiração, né? Ele está mostrando como é que ocorre qualquer revelação, qualquer sacação. É sempre assim, vem do nada. Pum! Agora, o que facilita isso tudo? O que pode facilitar é você ter a mente focada em volta disso. É como se você estivesse ajustando uma alça de mira, que se ajusta a si mesma quando o alvo aparece nela, tá? Que seria a revelação do ser. O que o estudante vai fazendo? Ele vai ajustando essa mira, né? Mas ele sabe que o ajuste final não tem como ser dado por ele, Jiva, não tem. Vem. Do mesmo jeito que uma pessoa começa a compor uma música, né? Ela está tomada de uma inspiração por uma música. Todo mundo que já compôs música, ou já se meteu com alguma expressão artística, sabe que essas coisas vêm do nada. Tem um poema lindo do João Cabral de Melo Neto que ele fala justamente isso. Ele fala que as palavras vêm daquelas folhas vazias. Ele diz que ele não está criando nada. Ele afirma isso. As palavras brotam ali. Ele só organiza elas. Então, todo mundo que mexe com isso sabe como é que isso é comum. Aí se diz assim, a coisa vem do nada. E a revelação de que você é o ser também vem do nada. Uma hora ela bate, põe. Né? Agora, o que a gente precisa fazer? Precisa criar uma mente satívica. Né? Por isso que ele está querendo dizer, o ponto-chave é que o conhecimento revela o ser, não é uma experiência, tá? É um discernimento último no intelecto, no corpo búdico, no Budi, falando em termos sânscritos. Tá? É um discernimento último. Nesse discernimento último, a capacidade discriminativa do indivíduo está tão boa, tão afiada, que ele entende, de uma vez por todas, instantaneamente, que a luz que está iluminando ele não é ele. Ela é uma luz única e que ilumina todos. Ilumina tanto fora quanto dentro. É nessa hora que o indivíduo ele perde a noção, em termos de compreensão, do que é fora do que é dentro. Aí vem aquilo que tem muito nas escrituras, né, do hinduísmo. Atma igual a Paramatma. É a mesma luz, é o mesmo ser. Tá? Isso fica claríssimo. Depois, se isso ocorre com a pessoa, então ela está com conhecimento direto do ser. Aí ela não vai mais usar o Vedanta? Em geral, ela tem que usar o Vedanta para afirmar isso, ou algum outro meio de conhecimento. Isso tem que ser firmado, né? Porque volta e meia a gente é ressequestrado pelas vássanas, né? Que ficam ali na surdina, sempre esperando uma oportunidade para sequestrar de novo o investigador. Tá? Então, o ponto-chave é esse. Tá? O que o Vedanta faz é isso aqui, ele desenvolve o intelecto. Para que o indivíduo lê todas essas escrituras? Para que ele trabalha com esses conceitos, com essas formas de pensamento tão sutis? Por que ele estuda minuciosamente a experiência ordinária dele? Por que é sugerido a ele se valer de práticas, né? Não para obter o conhecimento do que ele é através de prática, porque a gente viu que isso não é desse jeito, mas sim para, através dessas práticas, afetar profundamente os obstáculos à realização. Por que ele faz tudo isso? Exatamente para ele conseguir ter uma discriminação tão boa, tão instantânea, que ele consiga, né, ver o ser em toda experiência. Ele se vê em toda experiência. Ele vê a luz única em toda experiência. Ele vê que toda experiência, em última instância, é essa luz única. É uma luz única. É a mesma em cada jiva, é a mesma em cada árvore, em cada planta, em cada bactéria, em cada vírus, em cada pedra, em cada átomo, é a mesma coisa, o tempo todo. Então, é assim que trabalha o Vedanta. Ele trabalha de modo discriminativo. Por isso que a gente lida com categorias mentais aqui tão sutis. Por quê? Porque nós temos formas de associação muito sutis, né? Através dos pensamentos, em conjunto com sensações, emoções, que muitas vezes são inconscientes e podem representar obstáculos extraordinários à revelação, porque elas ficam turbando o corpo sutil, elas ficam perturbando a discriminação da pessoa. Então, tudo isso vai aparecendo. Quando vai aparecendo, você vai substituindo pelo que o Vedanta propõe no lugar. Pronto. Com o passar do tempo, aquela questão foi resolvida. Por exemplo, isso aconteceu comigo. Uma pessoa tem um conflito imaginário com os pais, né? Os pais já morreram, mas ela manteve aquele conflito com as figuras, né? Do pai e da mãe. Aí o Vedanta diz o quê?
que você deve se acostumar a olhar os seus pais como pais, e não como seus pais. Você deve honrá-los sempre que se lembrar deles. Vocês devem vê-los como a própria vida se manifestando de um jeito que possa gerar mais vida ainda. Isso foi sendo trabalhado progressivamente durante meses. E muitas coisas que ainda estavam pendentes, que ainda se refletiam como um conflito, acabaram depois de ficar muito tempo esse assunto sobre contemplação. Isso tem um nome, eu esqueci o nome, que práticas são essas, faz parte, é uma das 5 práticas que o indivíduo deve cultivar com frequência, de preferência diariamente. Honrar as escrituras, honrar a Deus, honrar o mundo manifesto através de seus seres vivos, honrar os seus predecessores, os seus ancestrais, seus pais. Isso resolve tremendamente os conflitos. Então, o que aconteceu? Coisas que eu não havia imaginado que podiam perturbar, que influenciavam minhas atitudes no mundo, foram o quê? Foram honradas, foram limpadas por esse tipo de prática que é sugerido pelo Vedanta. Isso é tipo um Upasana Yoga. É um dos componentes do Upasana Yoga, essas honras que você estabelece em relação à vida. Você passa a ver esses vários componentes da vida manifesta não como possibilidades de conflito, mas como oportunidades de honra, de você poder honrar, de você poder, as pessoas chamam de se prostrar, de você poder se dedicar de um modo honrado, dedicado àquilo no pensamento. Você honra pelo pensamento e, logicamente, pelo sentimento também. Todo o trabalho do Vedanta é nisso, é livrar a sua mente de conflitos. Então, você tem um desejo tremendo pela realização e o Vedanta ele vai livrando a sua mente de conflitos e vai ajustando cada vez mais essa sua capacidade de ajustar a mira. É isso que ele vai fazendo. Isso tem que ser feito por você. Você vai sendo treinado para isso. Até que você fique tão bem que a ficha simplesmente caia. Que nem caiu a maçã na cabeça do Newton, já caiu maçã na cabeça de muita gente, mas Newton ali, junto com isso, ele viu que ele poderia dizer que tinha uma força de gravidade que puxava os objetos para o centro da Terra. Então, você pode ver a coisa de um modo muito amplo através de tudo isso. E tudo isso vem com uma sacação mesmo. Então, essa que é a coisa. O intelecto ele precisa desenvolver a discriminação. O intelecto, o Buddha, ele precisa ser muito aperfeiçoado. E é isso que o Vedanta sabe. Aliás, a discriminação ela tem que ser muito bem aperfeiçoada, o intelecto, o Buddha, a discriminação, o discernimento, seja lá a palavra que você use, para qualquer coisa que faz na vida. A chave para você se livrar da escravidão das experiências é pelo discernimento, é pela discriminação, é pelo Buddha, é pelo aperfeiçoamento do intelecto. Essa que é a chave. Pode ver, você já deve ter encontrado pessoas que não têm interesse nenhum em autoconhecimento, mas elas têm um nível de discernimento espetacular. Elas têm uma capacidade de movimento na vida, de fluidez muito elegante. Já conheci pessoas assim muito ricas, já conheci pessoas assim extremamente pobres, quase analfabetas, e todos têm essa delicadeza, esse flanar pela vida, como se não estivessem esbarrando em nada. O que dá isso? É uma maturidade, é um discernimento. Maturidade, no fundo, é discernimento. Repara como a gente está usando um monte de palavras para a mesma coisa? Tenha juízo, tenha maturidade, tenha discernimento. Começa cedo, quando a pessoa é criança. Não vai sair correndo, você já quebrou o queixo ali várias vezes, tenha juízo. Você não precisa quebrar o queixo mais uma vez, como a mãe falava o tempo todo. Aí a criança vai lá e quebra o queixo mais uma vez, até que ela entende que discerniu, não é para fazer aquilo. E assim vai seguindo direto. E no Vedanta, esse aperfeiçoamento dessa função é muito poderoso, muito. É extremamente poderoso. A base do Vedanta é isso, é aperfeiçoar o seu discernimento, o seu Buddha. Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Ou seja, sem dispensar nada, ele foca sempre no intelecto, sempre no Buddha, sempre no corpo de discernimento. E não dispensa nada. Tudo vira assunto de discernimento. Ali em cima, o samadhi é legal,
Sim, mas o samadhi vem e vai. Então, pelo discernimento, você diz assim, então, de acordo com os sábios, com as escrituras, não tem como ser a minha identidade verdadeira, porque ele vem e vai. Então, eu estou aí com o intelecto bem aprofundado. Eu já não estou mais me deixando levar sequer por uma excelente experiência mística, que é muito bom, é uma delícia. Quem já teve sabe como isso é saboroso. Mas não estou nem mais me deixando levar por isso. Esse é o que o intelecto, bem desenvolvido, um Buda aperfeiçoado, vai levando o indivíduo. Sem dispensar nada, sem brigar com nada, aproveitando as coisas quando elas surgem, você vai simplesmente dizendo, não é isso. Não, é isso o quê? Eu não sou isso. Ah, mas eu estou aproveitando isso. Tudo bem, eu estou aproveitando, mas eu não sou isso. Em termos práticos, o que isso quer dizer? Que a hora que essa experiência for embora, você não vai ficar correndo atrás dela, não vai ficar querendo que ela se repita, que é uma situação que a gente já viu várias vezes que é muito ingrata. Esse outro tópico aqui ele é fundamental. Quando ele diz que o Vedanta emprega uma metodologia específica, ele está querendo dizer que o Vedanta não precisa de mais nada, a não ser dele mesmo. Eu vou repetir. Quando ele diz que o Vedanta emprega uma metodologia específica, ele está querendo dizer que o Vedanta não precisa de mais nada para funcionar, a não ser o próprio Vedanta. Compreender isso é fundamental. Não que você não possa fazer os seus cruzamentos, que operacionalmente o Vedanta não precisa de nenhum deles. E eu duvido que, em termos operacionais, ou seja, cancelamento de ignorância, isso seja algo conducivo, seja algo favorável. Pode ser quando a sua compreensão já está clara. Mas quando a sua compreensão já está bem clara, você faz isso mais por esporte do que por necessidade. Importante, então, usar bem o Vedanta. Aprofunda o Vedanta, usa ele bem, desenvolve ele bem, deixa que ele dê resultados. Ele precisa maturar, precisa gerar frutos aí, Olha, do ponto de vista da pessoa que pensa que a iluminação é uma experiência, precisamos primeiro mostrar que não é assim, usando a lógica baseada na própria experiência do Vedanta. Esse é o charme do Vedanta. O Vedanta ele usa o estudo da própria experiência, com as ferramentas que ele apresenta, para te mostrar que a iluminação não tem como ser uma experiência. Olha que coisa espetacular. É a nossa única saída, porque a única coisa que a gente conhece é a experiência. Então, o charme desse modelo, o brilhantismo dele, a precisão dele, é exatamente onde nós estamos, que é na experiência, e retirar o nosso entendimento de que nós somos uma experiência. É isso que ele retira da gente. Ele retira isso tão bem que o que você é simplesmente acaba aparecendo. Parece, surge. Olha que coisa bacana. Ele usa uma lógica baseada na experiência para mostrar que você não é uma experiência. Depois, quando o buscador perceber que está despendendo esforços na direção errada ao buscar experiências, esse buscador estará pronto para aceitar a não-dualidade da experiência e o conhecimento. Ele vai entender que toda experiência é não dual. Aí, nesse sentido, ele retirou o domínio da sensorialidade em cima da experiência. Ele já não está mais interessado, em última instância, em dizer se aquela experiência é agradável ou não, que sentidos mobilizam nele ou não. Não que ele não vá passar por isso, mas isso para ele não é mais relevante. Ele retira isso e ele diz, toda experiência, eu encontro o próprio conhecimento de que eu sou consciência em toda experiência, porque toda experiência é consciência. Quando isso ocorre, ele encontra a não-dualidade em toda experiência. Ele, consciência, está, de algum modo, que é a própria consciência, que são os meios, lidando com a experiência, que é a própria consciência. Então, eu estou numa equação não dual, é uma equação que não tem solução para lugar nenhum. Eu, consciência, estou lidando, que é algo da consciência, com a consciência. Essa é a compreensão não dual. É uma equanimidade total. Eu estou pronto para aceitar a não dualidade da experiência e conhecimento.
Então, mesmo que isso não seja ainda uma realidade de identidade direta da pessoa, ela pode trabalhar indiretamente, ela pode aceitar, é o que ele está querendo dizer aqui. Essa aceitação, ela pode poupar muita, mas muita dor de cabeça para o investigador. Se ele aceitar isso quer dizer que a mente dele vai parar de conflitar com a experiência e com o conhecimento que ele está recebendo, ainda que indiretamente ainda. A menos que você entenda o contexto de um ensinamento em particular, ele parece contradizer outros ensinamentos. Então, você tem que compreender bem o que é, né, em que contexto se desenvolve o Vedanta. É um contexto onde você está seguindo os Upanishads. Os Upanishads dizem que tudo é não dual. O que ele está querendo dizer? Que não há separação entre o sujeito e o objeto, não há separação entre o sujeito e os estados do sujeito. Tem várias formas de dizer disso, né? Não há separação entre o sujeito e as formas de expressão do sujeito, que seriam as bainhas, os envoltórios, o envoltório físico, o envoltório energético, o envoltório mental, do intelecto, da bem-aventurança. É isso que os Upanishads estão querendo dizer. Tem que situar toda a experiência nesse contexto. Toda experiência tem que ser trazida para esse contexto. O rapaz que questionou ele continua, né? O rapaz ele continua, né? Ele continua batendo nessa dificuldade de compreender que ele está lidando com conceitos provisórios, né? Que não tem como expressar a realidade que ele é. Ele está usando esses conceitos provisórios para eliminar pensamentos errôneos que ele tem. Para ele não está muito claro ainda que ele está usando um método. Aí o rapaz diz assim: eu vejo uma sutil distinção de linguagem entre conhecimento e experiência. Olha, talvez ele tenha melhorado aqui, hein? Ele diz assim: você, James, diz o seguinte: você de repente está livre da perspectiva da entidade experienciadora. Você não está mais se vendo como uma entidade experienciadora. É isso que é estar livre da perspectiva da entidade experienciadora. A sua identidade mudou. E então você volta, entre aspas, ao seu estado, entre aspas, original, o ponto de vista do ser. Você volta porque, ele bota entre aspas, porque você nunca saiu, né? E você não volta ao seu estado original, ele botou entre aspas, porque não é um estado. E o conhecimento que acompanha isso deveria ser: eu sou aquele que vê, a testemunha, etc. O testemunhar está ocorrendo nos estados normais, só que não é tão óbvio. É isso que ele está querendo dizer, né? Mesmo quando você está no estado de vigília, esse testemunhar está ocorrendo. Só que não é tão óbvio. Por quê? Não é tão óbvio porque o indivíduo, a entidade experienciadora, é um caçador de pensamentos. Ele é um clinchador, ele clincha com os pensamentos, ele agarra os pensamentos. É por isso que não é tão óbvio, né? O Eckhart Tolle, ele dizia que tem um treino legal para isso, e tem mesmo. Sabe o que é? Quando você estiver andando na rua, procura olhar para os vazios. Em vez de olhar para uma pilastra, olha para o espaço entre as pilastras. Em vez de olhar para algum objeto, né, específico à distância, deixa a visão descansar naquele vão onde todos os objetos estão, como se você tivesse com uma atenção que não está focada em nada específico. Porque o treinamento que a gente tem é o contrário. A gente fica caçando objetos. No estado de vigília, a gente caça formas, né? Dentro aí da nossa mente, ao mesmo tempo que a gente está caçando formas, a gente está caçando pensamentos. Porque cada forma que a gente caça e a gente sabe o que é porque a nossa mente encontrou um pensamento para fazer o match. Se não tiver um pensamento, você não sabe o que você está vendo. É tudo simultâneo, vai tudo ocorrendo ao mesmo tempo. Por isso que não é tão óbvio, só por causa disso, por mero hábito, né? Aí o rapaz continua: a última sentença é onde eu me atrapalho. Isso significa que a pessoa sabe disso o tempo todo, mesmo sem estar ciente. Ou seja, ela não está experienciando isso conscientemente? Isso, exatamente. Mas e se o conhecimento não for sólido imediato? Eu acho que esse é o problema. O ponto é sempre se reconhecer como a testemunha, certo? Certo.
Esse aí que é o ponto, né? Você está lá vendo Vamos pegar logo um exemplo pesado. Você está lidando com um pensamento, né, que está representando uma experiência. E essa experiência é uma experiência de conflito habitual seu, com o chefe, consigo mesmo, com a parceira, com o parceiro, com os filhos, com as filhas. Sobretudo, nesse tipo de experiência, como hábito, você vai procurar se ver primeiro como a testemunha desse conflito. O que mais atrapalha a pessoa ver isso? O que mais atrapalha é que, à medida que ela vai treinando, se ver como a testemunha desse conflito, mais ela vai vendo as coisas que ela não queria ver nela. Porque tudo vai ficando claro para quem está testemunhando. Tudo aparece como um monte de atores, inclusive os próprios comportamentos da entidade experienciadora que está sendo testemunhada. Porque tudo que está sendo testemunhado são os desenvolvimentos que ocorrem na entidade experienciadora, sejam as imagens que ela tem de outros, sejam as imagens que ela tem dela. É isso aí que atrapalha o desenvolvimento, a pessoa se desenvolver como uma entidade experienciadora, porque ela não vai agora estar apenas observando as coisas que ela pensa dos outros. Ela vai estar vendo como é que ela pensa isso dentro dela mesma. Aí é muito provável que ela encontre dentro dela mesma o motivo pelo qual ela pensa determinada coisa de outra pessoa. Né? Então ela começa a ver a outra pessoa como um espelho dos próprios defeitos que ela tem dentro dela. É por isso que desenvolver essas coisas pode ser meio árduo no começo. Você acaba recebendo um inventário completo de quem? Da outra pessoa? Não, você recebe o inventário completo, é seu mesmo. É isso que surpreende aquele que está se desenvolvendo como testemunha. Ele é apanhado de surpresa. Ele acha que ele está na experiência porque ele está certo. Fulano é isso, meu filho é isso, minha filha é isso, meu amigo é isso. Mas a hora que o testemunhar fica adequado, ele simplesmente está vendo que aquilo ali é tudo espelho dele. Ele começa a ver que essa agressividade é dele, né? Ele começa a ver que ele que busca determinadas companhias. Esse momento pode ser um momento muito desconfortável. Tá? É por isso que isso aí, às vezes, é meio complicado. Isso precisa ser treinado com cuidado, com paciência. É melhor começar com as situações mais leves, né? Porque se colocar como testemunha vai acabar aparecendo essa verdade. E o engraçado é que isso é uma verdade, né? Isso é uma verdade. Porque não tem nada nesse ponto no mundo de fora. O seu instrumento de experiência, que é o corpo sutil, é que está produzindo isso tudo dentro aí, vamos dizer, dentro da sua cabeça. É ele que está produzindo, é ele que está enxergando os conflitos, é ele que está dando andamento aos conflitos, falando de experiências, né, que dificultam isso. Então você acaba vendo como é que você funciona. E acaba vendo que o outro é meramente uma descrição de como você lida com você mesmo. O Vedanta ele é uma psicologia feroz, né? Quando a pessoa está muito tumultuada, ela tem muito ramas e taja, ela tem muito rajas e tamas, ela acaba encontrando no Vedanta uma psicologia bastante implacável. Por isso que é legal ir devagar. Você tem que lidar com coisas que você possa lidar, que você possa suportar no começo, né? Esse que é o problema. São essas vássanas que dificultam, né, firmar-se como a testemunha. E, finalmente, quando a compreensão é clara, até mesmo firmar-se como o próprio ser, né, até sustentar essa identidade. Ela, no começo, pode ter dificuldade de ser sustentada, embora seja óbvio, devido a essa força, essa ferocidade das vássanas tamásicas e rajásicas. Aí ele está dizendo, ó, correto, o problema todo é a falta de conhecimento do ser, né, que não vai sujeitar você a essas vássanas, porque você não está mais identificado com nada volátil, né? Você compreende que as vássanas funcionam por si mesmas. Você não vai estar identificado com elas. Então, todo problema é falta de conhecimento do ser. O que o Buda dizia? O Buda dizia que
todo problema é sofrimento, e o sofrimento é causado pela ignorância. É um outro modo de dizer exatamente isso aqui. O problema todo, né, ou seja, o sofrimento, é falta de conhecimento do ser. É falta de conhecimento, é falta do seu autoconhecimento. Você é sempre a testemunha, mas acredita que a testemunha é o experienciador, ou seja, que a testemunha é limitada. Conhecimento sólido imediato significa que você não se identifica de novo com o corpo-mente. É isso que é o conhecimento sólido imediato. Não ocorre mais essa identificação de novo com esse conjunto experimentador, né? Com a entidade experienciadora. É isso que é o conhecimento sólido imediato. É por isso que é bom dar uma suavizada na entidade experienciadora. Por isso que o Vedanta ele tem tantas práticas, tantos procedimentos para suavizar a entidade experienciadora. Karma Yoga é um poderoso suavizador. O Upasana Yoga é um poderoso suavizador também. Né? Os vários modos, né? Os vários Upasanas que tem são suavizadores. Mas talvez o mais poderoso mesmo seja o Karma Yoga, porque o Karma Yoga ele tira da entidade experienciadora a expectativa pelos resultados que ele está querendo. Porque o que mata a entidade experienciadora é o peso do passado, ou seja, ele se vê como autor das coisas pelas quais ele passa, e a expectativa de que aquilo pode melhorar ou não. É isso que arrasa com o Jiva. O Jiva está sempre pressionado por esses dois, pelos entulhos do passado e por aquele futuro onde ele vai ter algo melhor. O Karma Yoga ele acaba com essa expectativa de um algo melhor. Ele faz com que o Jiva trabalhe para o campo, não para si. Ele entende que o melhor é o campo. Ele se acostuma a ficar bem, ele, entidade experienciadora, porque o Karma Yoga é para a entidade experienciadora. A entidade experienciadora ela se acostuma a compreender o que é ficar bem e viver bem esse ficar bem quando ela trabalha em prol do campo e não em prol dela mesma. É uma mudança, é um shift, né, de compreensão da própria entidade experienciadora. Ela deixa de ser o centro do campo dármico, ela deixa de ser uma entidade experienciadora regida pelo ego. Né? Por quê? Porque ela não é mais aquele que quer usufruir dos resultados de suas ações. Ainda se vê como um fazedor, mas não mais como aquele que quer usufruir dos resultados das ações, porque sabe que, no fundo, o resultado dessas ações é dado pelo campo, é dado por Ishvara. Então, o Karma Yoga ele é um poderosíssimo aparador de arestas da personalidade. É por isso que é bacana isso. Tudo isso apara as arestas da personalidade. Vai deixando uma personalidade mais flanante, né? Ela esbarra menos nas coisas, ela corta menos, é menos ferida, né? Ela vai ficando uma coisa mais redondinha, mais suave, né? Mais aquosa, não sai espalhando estilhaço por onde anda. Porque o problema da gente é esse, né? Devido às nossas expectativas e ao peso do passado, a gente acaba funcionando como um espalhador de estilhaços. E as outras pessoas acabam funcionando assim também. Né? Então, o conhecimento sólido e imediato é isso. Né? Você não se identifica de novo com corpo e mente. Por quê? Porque você sabe o que você é. O James ele está analisando, né, a frase do rapaz. Ele está dizendo que tem uma frase sutil expressa na segunda sentença, que ele bota aqui, ó, mesmo que a pessoa não o esteja experienciando conscientemente. Nesse caso, o saber é uma experiência. Então você está certo. É aqui onde o conhecimento e a experiência se encontram. O saber é um tipo de experiência. Para a consciência, você não há saber como experiência. Olha que coisa interessante isso. É apenas a sua natureza. É como açúcar. O açúcar não tem gosto doce. O açúcar é a própria doçura. Você não tem conhecimento. Você é o próprio conhecimento.
que significa você é a própria consciência, uma vez que a essência de qualquer conhecimento é a consciência. Para que qualquer conhecimento ocorra, tem que haver consciência. Ver aquele conhecimento mais elementar, né? Quando você pergunta para a pessoa, você está consciente? Ninguém pensa muito. A pessoa diz sim. Ela, pelo motivo de estar consciente, de ser consciente, o tempo todo, ela sabe que ela é consciente. Olha que bacana isso. Ela sabe. Não dá nunca para separar conhecimento de consciência. Nunca, gente, impossível. Esses dois aspectos, vamos chamar de aspectos, sat, né, e chit, estão sempre juntos. Porque o indivíduo, ele sabe que ele é. E ele sabe que ele é porque ele é o tempo todo consciente disso. Você não consegue separar um do outro. Eu sei que eu existo. Quer dizer, eu sou consciente de mim mesmo. Essa que é a tradução. Eu conheço eu mesmo o tempo todo, como aquele que conhece a si o tempo todo. É o que ocorre no Nirvikalpa Samadhi, sabia? Só que o cara não elabora isso. Ele está lá, ele sabe que é ele lá o tempo todo. Se você pergunta para um cara que saiu do Nirvikalpa Samadhi, ele vai te dizer, só tinha eu ali o tempo todo, mas na hora eu nem me liguei nisso. Ele não se ligou nisso porque ele não tem como se ligar, porque o discernimento dele está em stand-by, não está funcionando ali. Mas ele sabe, porque é consciência. A consciência ela sabe de si o tempo todo. Né? Ela não elabora sobre, ela simplesmente sabe. É inquestionável. Então, olha que bacana. Oi. Assim como no sono profundo, né? Porque na hora que você acorda, você não tinha as referências da mente ali, mas você sabe que foi bom. Você sabe que foi bom, você não tem a menor dúvida. E quando uma pessoa te diz que ela dormiu bem, profundamente, você sabe exatamente porque você tem a mesma experiência que ela tem. Todos sabem disso, isso é inquestionável. Esses detalhes da experiência aí que o Marcelo chamou a atenção, é que o Vedanta procura te chamar a atenção para isso. Dizer, olha só, você não sabia que você estava dormindo tão bem enquanto você estava dormindo tão bem. Mas depois que você acordou, você não tem a menor dúvida. Você sabe disso, e quando uma pessoa fala disso para você, você conhece essa experiência muito, mas muito bem, porque você vive ela. Né? É isso que o Vedanta vai fazendo. Ele vai estudando meticulosamente a sua experiência. Eu vou ler de novo esse último parágrafo. Olha que coisa interessante. Ele expressa aqui uma dúvida do garoto, abre aspas, mesmo que a pessoa não esteja experienciando conscientemente. Ou seja, nesse caso aqui, como não há consciência do experimentar, né, que o garoto está colocando, é algo inconsciente, tem aqui uma separação entre conhecimento e experiência, saber e conhecimento. Olha que coisa interessante. Por quê? Porque não há consciência de si, como aquele que está sempre por trás de toda experiência. Aquele que, em última instância, é toda experiência, porque não há experiência sem aquele que sabe da experiência. Então ele diz, nesse caso, o saber é uma experiência, sim. Se olhar sob esse ponto de vista que esse rapaz está trazendo, que é o da entidade experienciadora, sim, está certo. Agora é aqui onde o conhecimento e a experiência se encontram. O garoto ele tem que reparar, esse perguntador, de que o saber ele é um tipo de experiência, né? Mas é uma experiência que não muda nunca, porque é sempre saber. Para ter qualquer experiência, tem que ter o saber, tem que ter o conhecimento. Para ter o conhecimento, tem que haver consciência. Por isso que, em última instância, você pode equivaler à experiência à consciência. Sempre que você estiver dentro de uma experiência, começa pensando assim, você diz, puxa, eu sei dessa experiência, e eu só sou capaz de saber dessa experiência porque eu sou consciência. Sem eu como consciência, eu jamais saberia dessa experiência. É aqui que o conhecimento e a experiência se juntam.
né? É aqui que você extrai da experiência o que ela tem de mais valioso. O que que é? Você, consciência, o tempo todo, não importa a experiência. Não importa que experiência esteja ocorrendo, você está sempre ali, vendo você. Se não é por mim, essa experiência sequer ela tem capacidade de ser conhecida, ela não é nem uma experiência. É ou não é? Uma coisa que não é sequer capaz de ser conhecida, dá para dizer que ela é uma experiência? Não dá. Então, sempre que você estiver olhando uma experiência, você está vendo você, porque é conhecimento, e conhecimento é consciência. Aí você está nivelando a experiência e o conhecimento. Sempre que você olhar para uma experiência, você está se vendo. Isso é muito usado no Vedanta. Você compreender a experiência como você mesmo. É muito usada essa puxada. É uma outra dessas análises, né, delicadas, né, sensíveis que o Vedanta faz na experiência ordinária. Para a consciência, você, eu, não há saber como experiência. Olha que bacana. Só há saber o tempo todo. É a sua própria natureza. Como é que vai ser uma experiência? É exatamente o que estamos falando aqui. É a sua natureza, está sempre aí. O que importa na experiência é que algo sabe dela, e esse algo é você o tempo todo. Então, aí já não dá para dizer que tem um saber como experiência. Não. Isso é a sua própria natureza. Dá para dizer até que a experiência, o conhecer da experiência é a minha própria natureza. Em última instância, como a experiência depende do conhecer, dá para dizer, então, que a própria experiência é a minha... Dá para dizer que a natureza última de toda a experiência sou eu. Vocês pegaram isso? Se não pegaram, não fiquem assim, porque eu demorei muito tempo para pegar isso. Isso é meio pegadinha, porque a gente é tão seduzido pela experiência que a gente acha que a experiência é independente da gente. Olha que coisa esquisita. Mas não. A gente só dá para dizer que uma experiência é uma experiência se a gente conhece a experiência. Senão, como é que vai ser uma experiência? Não tem experienciador. Olha só, vem essa dica. Não tem experienciador. Né? Um outro modo de dizer isso é que o experienciador, o meio de experiência e a experiência são um só. São consciência pura. Lembra ali do ver, né? Do vedor e do visto? O vidente, o ver e o visto é a mesma coisa. Só que agora, traduzido agora como experiência. Olha que bacana, olha quanta puxada boa o Vedanta dá. O Vedanta pega a experiência ordinária de tudo que é ângulo possível. Né? E ele prova que tudo é não dual, só tem consciência. Ele está querendo dizer, o Vedanta, uma coisa que se fala muito no apontamento direto. Gente, olha só tem você o tempo todo. Só tem você o tempo todo. Vocês estão aqui olhando essa tela, é você. Estão olhando seus pensamentos, é você. Estão olhando o outro, é você. Estão olhando as galáxias, é você. Vocês estão olhando o que vocês entendem por Deus, é você. Vocês estão conscientes do que estão sentindo agora, é você. Qualquer coisa, só tem você o tempo todo, ininterruptamente. Só que a manifestação é tão impressionante que parece que é um monte de coisa. Parece mesmo. Por isso que é um mundo de aparências. Literalmente falando, é um mundo de aparências. Né? Então aqui, né, você não tem conhecimento. Você é o próprio conhecimento, significando que é a própria consciência. Uma vez que a essência de qualquer conhecimento é consciência. O passo é o seguinte, a essência, um passo bem curtinho, a essência de qualquer experiência é o conhecimento da experiência. E a essência de qualquer conhecimento é a consciência. Você pode fazer esses pulos. Se você não está pulando ainda de um para o outro direto, da experiência para a consciência, você vai aos pouquinhos. Eu estou tendo essa experiência. Qual é a essência dessa experiência? É que eu a conheça. E qual é a essência que faz com que eu possa conhecer algo? A consciência que eu sou. Então, qual é a essência de qualquer experiência?
é a consciência que eu sou. Então, isso quer dizer que essa experiência é o quê? Sou eu. Sou eu o tempo todo. Seja lá o que for que estiver sendo experienciado. Sou eu. É que nem o ego. O ego, quando ele vê o mundo centrado nele, ele está vendo só ele. Eu, só que ele está vendo limitadamente. Quando fica claro que, na verdade, o ego é mais um objeto da consciência, a consciência só vê ela, só que a visão dela é ilimitada. Ela não tem preferências. O ego diz, isso sou eu. Aí, quando ele vê uma coisa que ele não agrada, ele diz assim, não, isso não. Isso não sou eu, não. Isso é muito feio, isso é ruim. Agora, a consciência não, aquilo ali sou eu também. É tudo inclusivo. A consciência ela é ilimitada, ela inclui tudo. Ela não julga. Esse é um outro modo de dizer isso, é o quê? A consciência não julga nada. Não julga nada, não faz sentido. É ela o tempo todo. Como é que ela vai julgar ela o tempo todo? A consciência conscientiza a consciência. As frases ficam completamente sem sentido nenhum. Você não consegue expressar não dualidade. Você vai expressar por negativos. A consciência não julga nada. Por quê? Porque ela é ilimitada. Então, ela não tem preferências egóicas, só tem ela. O ego é que vive nessa fantasia de achar que pode não ser alguma coisa. Isso é uma fantasia. É uma fantasia facilmente questionada e demonstrada. Toda a sua falácia numa experiência ordinária. Basta usar a ferramenta adequada. Por isso que o Vedanta ele tem uma metodologia dele, que basta ele mesmo e que cumpre com o objetivo ao qual ele se propõe. O Vedanta não precisa de absolutamente chongas, a não ser o próprio Vedanta. Só isso. Só isso. Para cumprir o objetivo dele, que é remover a ignorância de quem nós somos, o Vedanta precisa apenas do Vedanta. E ponto final. O resto pode ser uma brincadeira agradável, mas é só um deleite, né? Uma brincadeira, um diletantismo. Alguém quer comentar alguma coisa? Esse ponto aqui ele é delicado, ele é bacana, ele é muito bonito. É muito bonito esse ponto. Ele é um ponto que muitas vezes a pessoa não pega direto. Quando eu fico dizendo que toda experiência ela é conhecimento, você tem que parar e ficar um tempo com isso. Você tem que se convencer disso. Você, no fundo, está olhando o óbvio. Será que toda experiência é conhecimento? Fica matutando isso. Toda experiência, que eu chamo de experiência, aparece para quem? Para mim. É ou não é? Senão, não é a minha experiência. A gente está aqui lidando com a experiência de cada um. Porque a gente está estudando o corpo sutil de cada um, então o que é que aparece no teu corpo sutil? Então, tudo que eu digo que é experiência para mim, está aparecendo no meu corpo sutil. Eu só posso dizer que é uma experiência para mim se eu conheço essa experiência. Isso tem que ficar muito claro. Então, sem conhecimento, não tem experiência para mim. Não tem. E sem consciência, não tem conhecimento. Isso merece, né, muita contemplação em todas as situações que você está passando. Pega as coisas mais fáceis, as mais simples. A tradução do que eu estou falando é o seguinte: pega situações com as quais você não está embolado no começo, para que você não fique com a sua contemplação prejudicada pelos vínculos com as vássanas. Né? Pega uma coisa simples, eu estou pegando um lápis, eu estou pegando aqui um garfo para comer uma comida. Vocês já viram como muitas vezes uma experiência ela não está ocorrendo para você porque você não está ciente dela? Então, não é uma experiência. A pessoa diz assim, eu fui procurar hoje as chaves do meu carro. Eu não encontrei de jeito nenhum. Tem uma razão técnica por que você não está encontrando, né? É porque você está pensando em outra coisa ou numa chave que não corresponde à chave do carro. Aí vem uma outra pessoa e encontra. Para ela, ocorreu a chave do carro. Né? O conhecimento dela entrou em contato com aquela chave do carro e disse para você, ei, olha só, a chave está lá. Para você, essa experiência não ocorreu. Por quê? Porque você não a conheceu. Aí você precisou do auxílio de alguém. E o mais bacana é ver que tudo isso é intermediado por pensamento. Rapaz, isso é uma coisa muito
é muito óbvia, mas é muito esquisita. É totalmente comum, mas a gente não está habituado a ver a coisa desse jeito. É por isso que você olha para uma coisa e não consegue ver ela, porque você está pensando em outra coisa, está concentrado em outra. Quando você diz que você está concentrado em outra coisa, você está usando um outro pensamento, que não é o pensamento que tem a ver com a chave do carro, por exemplo. Se eu estou pensando o tempo todo numa porta, como é que eu vou acabar vendo a chave de um carro? Né? Eu estou com uma porta atravessada na minha frente. Se eu estou pensando em algo que ocorreu comigo ontem, como é que eu vou ver a tal da chave? É por isso que a gente não consegue achar as coisas. Faz esse teste com você, vê se não é isso que ocorre. Aí você vai entender como é que todo objeto, na verdade, ele aparece para você como um pensamento. Se não aparecer o pensamento, aí você não vê. Né? Ou, vamos ser assim mais simples, se aparecer um outro pensamento que não tem a ver com esse, aí você não vai ver mesmo. Né? Você não vai ter como ver, você vai ver o pensamento, você não vai ver aquele objeto. Por isso que se diz que o objeto, na verdade, se reduz a um pensamento. Aí a gente faz a mesma coisa. Eu estou vendo um objeto. O objeto se reduz a um pensamento. O pensamento só existe aqui quando eu o conheço. Então, eu tenho que ter conhecimento. Mas, para ter conhecimento, tem que ter consciência. Então, eu estou reduzindo o objeto à consciência que eu sou. A mesma coisa com a experiência. É o mesmo raciocínio sempre. Então, eu estou olhando o quê? Eu estou olhando eu. Eu estou olhando aqui esse molden aqui, esse pitoco branco, que está piscando essa luz azul. Eu estou olhando eu mesmo. Sem eu, não tem nem condição mínima disso aqui estar sendo registrado, né? Em hipótese alguma. Essas são as brincadeiras com a experiência ordinária que o Vedanta vai fazendo. E vai modificando totalmente o seu modo de pensar e o seu modo de dar importância às coisas também. Você começa a dar importância a esse mundo sutil aí, que na verdade é um mundo por onde trafega o ser humano, é nesse mundo sutil, né, dos pensamentos, das sensações. O verdadeiro mundo do ser humano é esse. É o mundo quê? De um conhecedor. Olha que engraçado, né? É o mundo de um conhecedor. Conhecedor o quê? Dos seus panoramas internos sutis. Ah, mas e o mundo externo? O mundo externo ele é conhecido através dos panoramas sutis do seu mundo interno. Né? Aí o cara diz, então não tem separação do mundo externo para o interno? Também não, olhando desse ponto de vista não, nenhuma. O seu mundo externo se resolve no seu interno. E o seu interno se resolve no conhecimento desse mundo, e o conhecimento, que é você, se resolve na consciência, que é você, sempre presente. Mais uma regressão dessa. Quem gostava de fazer muito isso era um sábio indiano chamado Atmananda Menon. Ele fazia várias regressões dessas. Né? Ele usava muito Vedanta, né, nas exposições dele. Isso é tudo análise de sujeito e objeto do Vedanta, ou experiência e sujeito e conhecer. Está tudo aqui, nessa metodologia impecável, né? Impecável. Além de ser impecável, é bonita pra caramba. Aí ele comenta aqui, como entidade experienciadora, como corpo sutil, como criatura givoide, você está constantemente tentando manipular sua experiência. Poxa. Pois é, aí a testemunha vai mostrando isso e fica chato de enxergar a realidade, né? O cara começa a ficar na testemunha e ele vê que ele está o tempo todo tentando manipular a experiência dele. Para quê? Para obter satisfação da experiência. Sempre a mesma coisa. Vamos ver, se for algo profundo, eu leio de novo no encontro seguinte. O que é que essa mensagem mandou aqui para o James? A mensagem diz o seguinte: você disse que os gunas naturalmente se equilibram quando temos o conhecimento do ser. Não, vamos continuar, não é bem isso. Mas da forma como compreendo, o ser está acima dos gunas. E certamente, mesmo com a realização, os gunas ainda atuam e se modificam, mas a pessoa não é mais afetada por eles. De novo, estamos em território muito sutil. Ter o conhecimento do ser significa que você é o ser. Ou seja, você sabe que você é o ser, você compreende que você é o ser.
inquestionavelmente, de modo firme, contínuo, inabalável. A sua identidade é o ser, não é a entidade experienciadora. Então, se você é o ser, os gunas cuidam de si mesmos, como sempre cuidaram. Esse é o conhecimento de Ishvara, tá, gente? É o que se fala no Bhagavad Gita. Conhecimento do campo dármico é fundamental, o conhecimento tem que ser completo. Tá? É o que Krishna chama a atenção de Arjuna. Tem que conhecer o campo dármico e conhecer o conhecedor do campo. Senão, não vai. Senão o indivíduo ele começa a projetar, sabe o quê? O conhecimento dele como ser no universo manifesto. Faz o que a gente chama de projeções. Projeções de Satya e Mithya. E, em geral, de Mithya em Satya. Aí ele começa a confundir uma ordem de realidade com a outra. Aí ele já não sabe mais o que fazer. Isso que quer dizer que os gunas cuidam de si mesmos. Os gunas é Ishvara. Tá? É o modo operacional de Ishvara. Embora você nunca deixe de ser o ser, quando mais está operando, você se torna uma entidade experienciadora. Tá? Você tem essa entidade experienciadora aparecendo em você. E isso pode interferir com a ação natural dos gunas, que são governados pelo ser como Ishvara. Você, toda hora, o Jiva, ele interfere com o Ishvara o tempo todo. É isso que o Jiva faz. Né? Ele é um xereta, ele é um metido. Ele fica toda hora tentando dar uma rasteira em Ishvara. Na verdade, ele tenta dar uma rasteira na ideia que ele tem de Ishvara. Então, o corpo e as regras que operam o corpo. Como experienciador, você tende a fazer ajustes e correções, ou manipulações, entre aspas, usando aqui um termo que muito me agrada. Algumas vezes seus esforços trazem prazer e outras vezes trazem sofrimento. Mas se você ficar de fora e deixar que Ishvara faça o trabalho, a vida será mais ou menos sem dor. Tá? Essa coisa de dizer, fica de fora e deixa que Ishvara faça o trabalho, sua vida será mais ou menos sem dor, isso é o quê? Isso é a mesma coisa que o indivíduo dizer assim, ó, não oponha resistência ao que está acontecendo, deixe a vida fluir por ela mesma. É a mesma coisa, só que agora visto da compreensão de que você é o ser, você não é essa entidade experienciadora, porque quando o indivíduo se vê como uma entidade experienciadora e dizem para ele deixar a vida fluir como ela deve ser e não opor resistência ao que está acontecendo, isso não é fácil, porque pode ser que a entidade experienciadora esteja passando por uma séria dificuldade. Então, não é fácil falar isso para uma entidade experienciadora. Não é fácil falar isso, né, nesse contexto. Karma Yoga, né? É o Karma Yoga. O Karma Yoga precisa ser usado nessa hora. Né, para o indivíduo, com a devoção devida, aprender a lidar com isso como entidade experienciadora, como bem reparou Marcelo aqui. Então, se eu ainda não tenho a compreensão de que eu sou o ser, como é que eu lido com isso? Com Karma Yoga. Né? É o melhor modo de lidar com isso aqui. Depois, quando ficar claro que você é o ser, aí você vê que a vida sempre foi do jeito dela mesmo. Os gunas sempre atuaram, o máximo que você conseguiu fazer enquanto era identificado com o Jiva foi criar uma resistência aqui ou ali, né, levada às devidas desproporções gritantes do Jiva individual e de Ishvara. Naturalmente, Ishvara não tem como se deter diante de um Jiva, até para a questão operacional não tem como isso ocorrer, isso é uma coisa completamente fora de hipótese. É a mesma coisa que achar que um pneu vai deixar de passar por cima de um grão de areia específico. Não tem como, né? É muita sacanagem pensar isso do pneu. Né? O pneu não tem como agir de outra forma. Tá? Yoga é uma manipulação consciente que ocorre com o conhecimento dos gunas. A nível de quê? De energia. Os yogis trabalham muito com o Pranamaya Kosha. Através do Pranamaya Kosha, fundamentalmente, eles mudam, eles alteram os fluxos de energia no corpo. E, portanto, eles causam uma variação nos gunas, intencionalmente, com vários reflexos, né? Nas sensações, nos sentimentos, nos pensamentos. Você pode meio que driblar o sistema com yoga. Bem, digamos que você pode gerenciar a vida com certo sucesso, usando o conhecimento para equilibrar os gunas. Mas eu vou falar só um detalhe aqui para encerrar.
Depois o James vai tocar nisso mais à frente. Mas isso é muito importante. Ó, realização do ser não implica balanceamento automático de gunas, hein? O cara sacou, ficou firme para ele que ele é o ser. Isso não implica que os gunas serão balanceados nele instantaneamente, ou seja, que ele vai ter fundamentalmente uma mente satívica, que quando ele tiver que se engajar na ação, ele vai ter o aporte adequado de rajas, quando ele tiver que entrar em repouso, ele vai ter o aporte adequado de tamas. Não, não é assim. Esse ajuste ele ocorre ao longo do tempo, né, à medida que a pessoa ela vai vendo a vida prática dela sendo transformada pelo conhecimento, isso vai ocorrendo paulatinamente, né, devido à mudança de identidade. Pode ser que tenha uma ou outra pessoa que esse ajuste ocorra no catranco, assim, de uma hora para outra, mas isso é muito raro. Tá? Em geral, o ajuste é paulatino, né? Realmente, a mente vai ficando mais satívica, o indivíduo ele surfa de um modo mais adequado, com rajas e tamas, mas isso não é automático, né? Autoconhecimento não significa gerenciamento e balanceamento adequado dos gunas. Mas, porém, a pessoa que tem o autoconhecimento, onde ocorreu o autoconhecimento, ela pode usar técnicas de gerenciamento de gunas, como os que a gente viu bastante lá no Yoga das Três Energias. Ou ela pode usar uma técnica iógica, né, onde ela faz isso. Ou ela pode fazer um Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan é gerenciamento de gunas, É por exemplo. porque o Prarabdha Karma continuará e as vacinas continuarão frutificando, né? Até que você começar a queimá-las, né? Exatamente. Exatamente. É claro que o discernimento do cara ele pode lidar com o que pode vir a ser modificado. Mas isso não é o caso do Parábita que o Marcelo falou aí, que é aquilo que já vai dar resultado mesmo, já está se desenrolando, né? Então o indivíduo ele fica nisso mesmo. Ou seja, ele aguenta o tranco como ele vem, mas como a identidade já está mudada, isso é relevante, mas ao mesmo tempo não é. É relevante como funcionamento que é assim e que é amado pelo jeito que é, mas não assim como algo que desestabilize o conhecimento em si. Bom, gente, eu vou encerrar por aqui. Eu achei esses tópicos que ele falou hoje muito densos, né? Realmente vale, né? O Vedanta é uma contemplação, né? E um discernimento ininterrupto o tempo todo. Alguém tem fazer algum comentário, alguma dessas observações que o Marcelo pega aí, que muitas vezes são muito boas, né? A gente pode olhar de vários ângulos sempre, né? Então, aquilo que o Marcelo falou, né? O Parabda Karma, aquele que realmente está dando frutos, ele vai dar frutos mesmo, não tem jeito. Sabe? Ishvara não vai olhar você e te dar algum privilégio determinado, porque você sabe que você é ser, ou seja, é o mesmo que ele. Não. A entidade experienciadora está aqui na manifestação e aqui tem leis, tem regras, tem sistemas de operação que são observados irrespectivamente do fato de ser um Jivamukta ou não. Tá? Alguém quer comentar alguma coisa? Tá, muita contemplação para hoje, né? Eu, às vezes, acho que um negócio desse deveria demorar anos. A pessoa deveria ler meia hora a cada 2 semanas, durante uns 5 anos. E procurar memorizar cada palavra dessa que ele leu, nem que sejam só 2 parágrafos, e se lembrar disso o tempo todo. Às vezes eu acho que tinha que ser assim mesmo. Eu, eu, É eu, me, muito denso. eu lembrei-me de uma música do Caetano Veloso, que chama O Índio, e ele tem um trecho que ele fala assim: surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas por ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio.
Olha só. É muito bonito isso. Desconheço que o Caetano seja um vedantino, mas é muito feliz, é muito, assim, para quem estuda Vedanta, é muito claro isso, né? É muito bacana. Pode falar de novo a frase? A música chama O Índio, Sim, eu descerá da conheço. estrela, verdade. Então ele fala assim, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas por ter sempre estado oculto quando terá sido o óbvio. Olha só. É o oculto, escondido mas a é o céu óbvio. aberto, né? Tá escondido a céu aberto, aquele negócio. É bem bacana mesmo. É o oculto, mas é o óbvio, né? Isso. Exatamente. E aí surpreende, fala, poxa, eu estava achando que era uma coisa exótica e tal, e nada. Está sempre disponível. Sempre Poucos disponível. o encontram. Mas sempre disponível, né? É um segredo a céu aberto, segredo à vista de todos. Então não é um segredo, né? O que precisa é disposição e de método. Porque o bacana, né, é que o Vedanta ele transcende a experiência se valendo da análise da própria experiência. Que experiência? A experiência mais ordinária que você pode ter na sua vida. Ou seja, a experiência que está ao alcance de todos. Esse que é o grande charme do Vedanta, né? Está ao alcance de todos. Mais democrático que isso, nem a suprema e mais perfeita democracia, né? Não tem nem comentário, né? Deve ser isso, em última instância, que inspirou a democracia, né? Apareceu assim, desse jeito. Olha que coisa incrível, né? Mais democrático que isso, impossível, ao alcance de todos. É isso aí, gente. Então, encerremos. Vamos encerrar com a invocação, né? Está no Isha Upanishad, está em outro, mas eu esqueço. Mas no Isha é bem curtinho. Do infinito surgiu este mundo manifestado. Aquilo é infinito. E isto aqui também é infinito. Ao realizar a natureza infinita deste mundo manifestado, apenas o infinito permanece. Não tem aquilo, não tem isso. Só há o infinito, só há a ilimitação. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamiva Vasishyate Om Shanti Shanti Shanti. Gratidão a Ishvara, gratidão ao Vedanta, ao Advaita Vedanta, gratidão a esse ensino milenar maravilhoso, né, de alunos e professores, perpetuando, né, a disponibilidade desse segredo, não tão segredo assim, né? Esse óbvio escancarado que está nas suas menores... ululante, como disse Swami Ululante, Nelson Rodrigues. ululante, esse óbvio ululante que você pode enxergar na mais ínfima e comezinha de qualquer que seja a sua experiência, né? Vai catar feijão e vai ver ali o ser que você é. É isso aí, dentre outras coisas, né? Falou, gente. Muito obrigado. Uma boa noite para todos. Até a próxima. E só fazendo um adendo aí ao comentário do Marcelo aí, antes da gente começar a gravar, o encerramento do Mandukya Upanishad aí, no sábado, está aberto a todos, tá? Lá com o professor Arlindo, é só clicar. Os Upanishads são lindos, o Mandukya é um Upanishad saborosíssimo, e vale a pena ouvir o Mandukya aí saindo aí do professor Arlindo. Tá bom? Boa noite para vocês, obrigado. Tchau. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta.
esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom, eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa recebe. Então o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado. Bom, meu recado é esse. Eu agradeço imensamente e não tenho palavras para dizer o que é o Vedanta na minha vida. Só dizer gratidão. Gratidão Ishvara, gratidão professor, gratidão a Sampradaya, gratidão. Obrigada.